Olá pessoal que nos acompanha, a nossa página Roda de Amigos, também o nosso YouTube, todas as nossas redes sociais. A placa está dizendo que é contramão para cá, mas o Roda de Amigos ele vai junto com você, andando as ruas da nossa cidade, as chácaras, fazendas, vilas e bairros, levando entretenimento, curiosidades e histórias importantíssimas. Lembrando que ontem foi dia 15 de outubro e dia 15 de outubro é o dia do professor. E da professora, claro, e nós hoje estamos num lugar abençoado, um cantinho do céu. E nós vamos conversar com uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica, que você que está nos assistindo aí já está perguntando, mas quem é? E eu tenho certeza que você conhece, e muito bem. Uma pessoa que tem uma história fantástica, bonita, uma história de vida, profissionalismo, dedicação, carinho e amor. Por mim, por você, por todos nós. Nós vamos conversar com ela daqui a pouquinho. Quero agradecer a todos os nossos apoiadores que estão caminhando junto com a gente, levando o Roda de Amigos, levando essa novidade até a sua telinha. Você que nos acompanha, muito obrigado. Aos apoiadores que sempre estão junto, o nosso carinho e a nossa gratidão. E você que ainda não é apoiador, está convidado também a fazer parte desta Roda de Amigos, a roda que mais cresce no Brasil. Vamos juntos bater um papo com essa pessoa sensacional, porque o Roda de Amigos está começando agora! Roda de Amigos na sua casa. Oferecimento: Donatello Pizzaria, Casa Natan, Odonto Company, Lanchonete da Bete, DJD Mercado, Panificadora Campante, Supermercado Campante, Distribuidora Os Irmãos, Giroto Imóveis e Giroto Contabilidade, Dermativos Farmácia de Manipulação, Líder Supermercado, Autoescola Milênio, Mamoça Store, Decar Lava Rápido e Polimentos, Multicoisas, Conexão Animal Veterinária, Drogaria Bom Preço, Itapuã Móveis Eletro, Império Pet, Mercado Santo Antônio, Espaço Fadinha Festas e Eventos, Cardone Distribuidora, Delícias da Pan Hot Dog Prensado, JC Funilaria. Muito bem, e nós estamos exatamente neste ponto de ônibus aí que você está vendo na imagem, né? É um ponto meio que falso, vamos dizer assim. Não é um ponto de verdade, porque o ônibus não vai passar aqui, mas é um ponto de ônibus, até porque nós estamos num banco aqui sensacional, que lembra muito a Praça é Nossa, né? Estamos aqui na Chácara é Nossa. E uma pessoa extraordinária, como já disse na introdução do nosso Roda de Amigos de hoje, para contar um pouquinho dessa história, porque ontem, dia 15, foi dia dos professores. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja bem-vinda. Boa tarde, Hilário. Eu que digo, sejam todos bem-vindos aqui, né? Na nossa humilde chácara. Uma alegria imensa receber vocês aqui e saber que escolheram a minha pessoa para poder estar representando, né, o 15 de outubro, que é em homenagem ao Dia dos Professores. Exato, Hilda. O 15 de outubro é uma data tão sensacional que todo ano, quando chega essa data, eu faço minhas orações e agradeço pela minha primeira professora. Quero mandar um abraço para ela, Natália Prantio, lá no Paraná, um abraço. Obrigado por sempre me acompanhar, que foi a minha primeira professora, me ensinou os passinhos e eu lembro cada detalhe dela. Então é um dia muito importante, né? Realmente a gente não esquece da primeira professora. Eu também lembro da minha primeira professora. Naquele tempo, nós não tínhamos a pré-escola, né, educação infantil. Então entrava-se direto no primeiro ano. E a minha primeira professora foi a dona Lázara, que ainda vive, mas não é aqui de Quintana. Essa dona Lázara, ela mora lá em Marília. Ah, outra Lázara. Isso. Entendi. Ela tem, assim, parentesco com aqui em Quintana, porque ela é mãe da Angelina, que é casada com o César Licório. Então, a dona Lázara foi a minha primeira professora na primeira série e eu nunca esqueci dela. Ela me deu um cartão de Natal e eu acredito que esse cartão de Natal ainda está guardado em algum lugar, porque é uma recordação que eu tenho imensa, assim, dela e nunca vou esquecê-la. Ô, Hilda, é verdade, né? Antes o nosso estudo começava já no primeiro ano, né? Isso, depois foi mudando, né? Assim, a gente fala primeiro ano, primeira série, né? Depois agora a gente já tem educação infantil, que é, né, outro ganho, né? Outras conquistas. Então, muda muito, né, Hilário?
Sensacional. Hilda Luz, é esse o nome, né? Isso, Hilda de Oliveira Alves da Luz. Opa, o nome é meio mais comprido. É um pouquinho Hilda mais de comprido. Oliveira Alves da Luz. Isso, nas redes sociais está Hilda Luz, né? Por causa do sobrenome do meu marido, Roberto. Mas meu nome era só Hilda de Oliveira. Depois que eu me casei com ele, peguei o Alves da Luz dele. Olha e só. todos dizem que eu sou uma pessoa iluminada porque eu tenho luz Porque no tem nome. luz. E muita luz. E nesse Graças programa a de Deus. hoje, muita luz vai irradiar para você que nos assiste aí. Porque a Hilda é tudo isso e muito mais. Hilda, você é quintanense, nasceu em Quintana. Sim, nasci em Quintana. Na verdade, em Pompeia, né? Pompeia. Porque a gente não tinha maternidade aqui, então eu nasci em Pompeia. Mas, na verdade, eu sou daqui de Quintana mesmo. Legal. E aí casou com o Roberto, que também é quintanense. O Roberto veio de Presidente Prudente. Ah, ele veio de Presidente O Roberto Prudente. veio lá de Presidente Prudente quando a antiga tapeçaria da Nice, da nossa saudosa Nice, Lembro. do Berê, veio pra cá. O Roberto veio junto com a tapeçaria e eu o conheci em 1985. 1985. Isso, nós nos casamos em 1988. Mas Olha eu o conheci só. em 1985, quando naquele tempo as escolas ainda eram abertas, os portões à noite. Eu estudava no Altino Arantes e os portões eram abertos e os meninos iam lá para paquerar as meninas. E o Roberto Foi apareceu lá na escola à noite. Eu estudava à noite, eu tinha 14 anos, Hilário. E aquele homem lindo, maravilhoso, cheiroso apareceu lá e conquistou meu coração. Foi amor à primeira vista? Amor à primeira vista. Olha só, Hilda. Você sabe que os relacionamentos da nossa época, um pouquinho para trás, eram assim, né? Amor à primeira vista, né? Sim, sim. Hoje já não, né? Hoje já mudou muito, Mudou. né? Mas antigamente, né? Não tão antigamente, porque nós somos novinhos ainda, né? Mas era assim. Quando eu vi a Luciana também foi assim, viu? Que benção, Quando bati né? o olho nela, eu falei, é essa. E aí ela bateu o olho em mim e falou, é esse. Aí tudo aconteceu, mas enfim. E aí o Roberto, então, se casaram em 1988. Nós nos casamos em 1988. O Roberto, ele não está participando conosco hoje, porque ele está com seus compromissos, mas a gente já vai ter um outro programa com ele, que temos outras curiosidades importantes também para levar para todo mundo. Hilda, quando você conheceu o Roberto, você já era professora? Não. Eu Não era era. uma criança, Hilário. Eu era uma criança, eu tinha 14 Ah, anos. é verdade, você tinha 14 anos, você Isso. estudava, né? Eu estudava. Você estudava. Isso, eu estava fazendo ali, entrando, né, no ensino médio, fiz o colegial, eu me casei com ele, eu tinha 17 anos, 17 estava anos. terminando, né, o colegial, que naquela época a gente falava, né, o terceiro ano do colégio, né, Isso. que hoje é o ensino médio. Então eu me casei com ele quando eu tinha 17 anos. Depois que eu fui estudar para professora. E nós nos mudamos para a rancharia, ficamos lá quase 4 anos. Quando nós voltamos para Quintana, aí que eu fui estudar. Isso em 1993, 94. Na verdade, eu comecei acho que em 93 e terminei em 95. Eu fiz o magistério, antigo magistério. Antigo magistério. Isso, ali no Índia Vanuíra, em Tupã. E eu me formei em 1995. Eu já tinha o Alan, né, o meu primeiro filho, e ele ficava com o Roberto, ficava com a minha mãe, e eu ia para Tupã fazer o magistério. Aí me formei ali em Tupã. Tem o Ala e tem a Ellen. E tem a Ellen. A Ellen vem depois, né? Quando eu já estava fazendo a pedagogia, cada formação nascia um filho, graças a Deus. Que benção. São todos abençoados, né? Mas foi em 1995 que eu me formei no magistério. Agora, Hilda, por que você escolheu essa profissão, ser professora? Bom, eu acho que é algo que já vem assim, por Deus mesmo, porque eu sempre conto essa história, né? O meu pai, ele falava para minha mãe cada vez que nascia uma filha, né? Eu sou a segunda das filhas. Tem a Ivone, que é mais velha, né? Depois sou eu e a Edna em seguida e por último a Dulce, né? Nós somos em 4. E a minha mãe contava para nós que toda vez que nascia uma das filhas, meu pai falava assim, nasceu a professorinha. Nasceu a professorinha. A Ivone não quis ser professora, a Edna não quis ser professora, a Dulce não quis ser professora. E eu quis ser professora. Eu comecei a trabalhar na Escola Altino Arantes em 1993, na cozinha da escola, como merendeira. Trabalhava junto com a Sebastiana Palu, né? Por um concurso que eu fiz. E aí, ali tinha muitas professoras, né? A Maura, a Beth, muitas professoras, né? A Idelma estava ali. E aí, um dia, eu lembro que alguma delas, não lembro qual, falou, Hilda, por que você não vai fazer o magistério? Eu falei, sabe que eu vou?
vou mesmo. Muita dificuldade, porque o Alan era pequenininho, né? E tinha que fazer à noite, eu trabalhava durante o dia, né? Então eu falei, eu vou. Parece que aquele desejo do meu pai ia começar a se realizar ali. Então eu fui com essa vontade, com esse sonho mesmo de me tornar professora, né? Não foi fácil, porque tinha que viajar daqui para Tupã, né? Todos os dias, e levantava muito cedo para ir trabalhar. E eu já estava casada com uma criança pequena, mas comecei e fui. Me formei em 1995. Então, o pontapé inicial foi o seu pai. Isso. Aí eu você acho que ouviu aquilo e falou, eu vou. Isso, eu acho que sim, né? Vou realizar o sonho do pai. Ele falava, né? Ele tinha esse desejo que alguma das filhas se tornasse, né? Professora. E eu me apaixonei, Lário, por ser professora, né? Comecei ali em 1997. Eu me formei em 95. Aí, em 1997, o Luiz Donizete, né? O Dete, que era o prefeito da época, me convidou para começar a lecionar, que a gente foi até no meu primeiro lugar a trabalhar foi onde hoje é o PSF 2. Ali era Santo Antônio. Isso, ali era uma EMEI e eu comecei ali. E foi tão você interessante. Começou ali? Comecei ali. O PSF 2. Isso, foi tão interessante porque naquele ano as crianças que não completavam 6 anos até junho não podia subir para o primeiro ano. Então eles ficaram comigo. Foi a minha primeira turma. Eu peguei uma turma de 31 alunos. Minha primeira experiência, não sabia nada, porque eu era recém-formada, e comecei a lecionar com aquela turma. Hoje eu vejo essa turma, né, formada, eu tenho aí advogadas, eu tenho enfermeiras, eu tenho dentistas, eu tenho tanta coisa boa aqui na cidade, e foi aquela turma que eu dei aula lá em 1997. Comecei lá. Ô Hilda, eu costumo sempre dizer que a profissão de professor, né, professora, é a mãe de todas as outras professoras. Eu estou certo ou não? Sim, com certeza. Né? Ali sim. Nasce tudo, né? Nasce tudo. Nasce tudo porque... Não tem como um médico ser médico sem passar pelas mãos do professor. Exatamente. A mão do professor é tudo. É ele que está ali direcionando, ensinando, mostrando, né? Eu acho que é, como diz você, a mãe, de todas as outras profissões. É a mãe de todas as profissões. E deveria até ser mais valorizado em todos os âmbitos, né? Sim, com certeza. Porque é uma profissão que, sabe, tudo começa, não tem uma explicação de uma profissão que não começou pela mão da professora, de um professor, né? Ô Hilda, e quais são os momentos, assim, de maior dificuldades que um professor enfrenta? Porque nem todas as profissões são rosas, sempre tem espinhos também, né? E quais são os espinhos da profissão de um professor, de uma professora? Olha, Hilário, eu costumo dizer que eu sou até abençoada, porque nessa trajetória toda, que eu vou fazer 26 anos, né? Trabalhando ali com sala de aula, direção, coordenação, tiveram, sim, alguns momentos de dificuldade. No meu caso, eu falo que foi quando foi exigido de nós, que tínhamos o magistério, que a gente tivesse, então, uma formação acadêmica que a gente tinha que ter, aí no caso, a faculdade de pedagogia. Entendi. Esse, para mim, foi o momento mais difícil. Por quê? Porque estava sendo exigido que todo o profissional, né, do magistério tivesse a faculdade e nós, eu e mais 6 amigas, começamos a viajar para Oswaldo Cruz para concluir a nossa faculdade de pedagogia. E nós passamos muitas dificuldades. Primeiro porque era pago. Naquela época, o nosso salário era muito pouco. A gente não tinha condição de estar pagando uma faculdade, mas foi o lugar mais barato que nós encontramos. Depois, nós não tínhamos transporte. Eu lembro que no primeiro ano nós íamos com o Brantour, na época, né? Brantour, lembro. Isso, lembro Brantour. Levávamos até Tupã. De Tupã para frente nós íamos com o ônibus que era fretado por Tupã e chegávamos até Oswaldo Cruz. Nós voltávamos com esse ônibus e o pessoal de Quintana, que tinha um ônibus que ia levar a turma para estudar em Tupã, esperava e nós voltávamos para Quintana, quase 1h da manhã. No ano seguinte, nós pedimos socorro para Herculândia. Herculândia colocou um ônibus e nós viajávamos com ele. No terceiro ano, não nos cabia mais dentro desse ônibus. E aí, então, na época, quem era o prefeito era o seu João Alves, ele nos deu uma perua, uma Kombi, a qual nos transportou até Oswaldo Cruz. Seu João Cruz dirigiu muito
com a gente dentro, levando e, né, a gente trazendo de volta. E foi assim um ano abençoado, porque a gente tinha a condução própria, mas nós passamos por muita dificuldade. E o salário que você ganhava como professora, dava para pagar a mensalidade da faculdade? Não dava. Não dava. Não dava. Por isso que eu falo, eu acho que assim, por mais desvalorização que a gente fala do profissional, hoje nós temos muito ganho. Porque a gente conseguiu, aos poucos, né, melhorando o nosso salário, sim, melhorando as condições de trabalho, né? Exato. Então, pode-se dizer que o professor ainda não é totalmente valorizado, mas muitas conquistas nós conseguimos, graças a Deus. Sem dúvida, né? Com o passar do tempo as coisas foram se modernizando, se encaixando, né? Sim, e hoje eu vejo a questão, né, da faculdade que eu estou te dizendo. Hoje nós temos a faculdade aqui, na nossa cidade, né, gratuita. Quem diria isso um tempo atrás? Quem diria isso um tempo atrás? Nós viajamos, né? Olha, enfrentando chuva, frio. Tudo, tudo. A gente ia todos os dias, nós não faltávamos. Era eu, a Marta, a Andréa Borghetti, a Marli, a Inês do João Verdureiro, a Nilceia, a Socorro. Nós viajávamos, vamos para lá todos os dias sem faltar. E hoje está aqui dentro, do lado. Dentro, do lado. Tem uma frase que diz, só não faz quem não quer. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Por aí. Mais ou menos por aí, porque facilidade tem. Tem. E os custos, os investimentos também são mais facilitados, né? Sim, sim, sim. E eu falo, meu Deus do céu, se a gente for fazer uma análise mesmo, né, de tudo que nós enfrentamos naquele tempo e comparado com hoje, que está aí na porta, né, a internet. Eu lembro que quando nós começamos a estudar lá, nós tínhamos um professor que dava aula de informática e ele falava assim para nós, olha, vai chegar um tempo em que nós, professores, vamos estar aqui e vocês não vão precisar vir presencial. Vocês vão estudar online. Nós já chegamos nesse tempo. Chegamos nesse tempo. Né? Isso foi no ano 2000, né? Nós estamos em 2022, porque nós concluímos no ano 2000. Mas muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas não foi fácil. Foi sofrido, muito sofrido mesmo. Mas nós vencemos. Venceram. Ô Hilda, e agora veio essa pandemia que transformou a presença do aluno na escola em aula virtual. Como que você enxerga essa drástica mudança que teve que ter e rápido? Olha, Hilário, como se diz, a gente tem que fazer um balanço de tudo, do lado positivo e do lado negativo. O que se percebe? Nós, professores, e também as famílias, os alunos, tivemos que nos reinventar para que a gente pudesse conseguir passar o conhecimento, né, virtualmente, online, então usando as tecnologias. E isso foi um ganho. Por quê? Porque nós aprendemos uma coisa nova, isso é muito bom. Por outro lado, a falta da presença humana, o contato, o convívio, fez muita diferença e muita falta na vida das crianças. Tanto é que hoje a gente vê, né, depois desses 2 anos, a dificuldade que as crianças estão tendo, né, principalmente o ensino fundamental, né, que tem apresentado aí um índice bastante baixo, né, da qualidade de ensino. Mas por quê? Porque faltou isso. Essa questão, esse tete-a-tete que a gente fala do professor, o convívio, a criança, a sala de aula, isso tudo é muito importante. Veja bem, sua esposa é professora de educação física. Exato. Como vai dar uma aula virtual? Né? A criança precisa do desenvolvimento psicomotor, ela precisa brincar, ela precisa correr, então ela tem que estar junto com os seus colegas. Então isso fez muita falta, né? Mas tivemos esse ganho, que eu digo, que é essa questão da tecnologia, né? Que a gente vai aprendendo. Eu mesmo sou muito leiga nessa parte, estou aprendendo dia a dia, né? Mas a gente percebe que teve um avanço também nessa parte, né? Na parte tecnológica. Tudo vem às vezes para complicar e às vezes para somar, né? Exatamente. Quando vem de bate pronto assim, a gente dá aquela repunada, fala, e agora, o que eu vou fazer? Mas depois com o tempo vai vendo que deu para tirar proveito e muito, né? Sim, como tudo na vida, tudo né? Na vida, eu falo até as dificuldades que a gente enfrenta servem de lição, servem para fortalecer a gente, né? Para a gente continuar a caminhada da gente, né? E a pandemia veio aí, trouxe muita coisa, muitas reflexões, né? Sim. Muitas perdas, infelizmente. Eu sou uma prova de um milagre vivo. Prova de um milagre vivo. Né? Que estou aqui porque passar por tudo que eu passei, que, né, a maioria das pessoas sabem, né, o que eu enfrentei há 1 ano e meio atrás. E estou aqui, graças a Deus, e atuando ainda, trabalhando com os meus alunos. Tenho 16 alunos nesse ano, umas bênçãos de Deus. E então eu só tenho que agradecer, né? A gente só tem que louvar a Deus. Ô Hilda, muitas pessoas dizem que o professor, o horário de trabalho dele
Aqueles minutos dentro da sala de aula lá, ou seja, meio período, ou o dia todo. Não é verdade, né? O professor trabalha às vezes domingo, feriado, em casa, de noite, de madrugada, né? Com certeza. Eu deixo até esse recado para as minhas amigas que estão aí fazendo a pedagogia. Não pense que a aula termina lá, né? No seu meio período ou que tenha 2 períodos. Não, porque nós continuamos as nossas aulas nas nossas casas e não tem dia nem horário. Tem dias que é de madrugada, eu estou preparando a aula, estou colocando ali no computador, estou pensando, às vezes eu estou na cama, eu estou pensando, meu Deus, o que pode ser aplicado para aquelas crianças, né, que estão assim, 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 porque você tem 16, 20, 30 alunos, cada um pensa de um jeito, cada um aprende de um jeito. Então, a gente não consegue terminar a nossa aula ali na sala de aula, naquele tempo que está destinado para o nosso trabalho. Nós trabalhamos muito final de semana, muito durante a noite, muito nos feriados, né? Inclusive, nós estamos numa semana, que é uma semana que diz que a gente está aí de recesso, mas nós estamos trabalhando muito. A gente não para, Hilário, não para. É muito bom, né? Para quem gosta, e eu amo, eu só tenho que louvar e agradecer, né? Eu acredito que muitas outras pessoas também, mas é um trabalho árduo. Gente, Semana dos Professores, dia 15 de outubro, nós, ao lado dessa pessoa tão fantástica, tão querida na nossa cidade, representando as demais pessoas queridas, que nós temos um carinho e admiração por todas as professoras e professores, né, que se dedicam. Além do amor, é a dedicação. É o que nós estamos acabando de falar, né? Sim, com certeza. Porque o amor é aquilo que você exerce com paixão, com amor. E a dedicação é que você faz esse amor acontecer, né? Exatamente. Se não tiver nenhum dos dois, não funciona. Tem que ter o amor e a dedicação. É você se doar mesmo, né? De corpo e alma, ir em busca das coisas novas, como nós estávamos falando da tecnologia, né? Ninguém nasceu sabendo, mas todos têm o direito e conseguem aprender, né? Então, é possível. E nós não podemos, assim, ver a dificuldade e falar, eu não consigo. Consegue sim, tem que ir em busca, se dedicar, se esforçar, se empenhar, porque ser professor é tudo isso, é amar, mas também se dedicar muito para poder fazer valer a pena e dar certo, né? Eu sou uma pessoa abençoada, Hilário, porque nesses 26 anos, né, praticamente que eu já estou completando, eu passei por tantas situações, tantos alunos maravilhosos, tantas famílias maravilhosas, passei por outros cargos, né, como diretor de escola, coordenação pedagógica. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada nessa profissão que eu escolhi, que é ser professora. E essa função de diretora que você exerceu aí nos últimos tempos te fortaleceu ainda mais? Com certeza, porque quando a gente está na direção, a gente tem uma visão ampla da escola, de uma forma geral. Então, você não tem só os alunos, você tem os alunos, você tem os funcionários, você tem os professores, você tem as famílias, você tem o prédio para cuidar, você tem tudo para cuidar. É uma responsabilidade muito grande, muito maior. Muito grande. Eu sei aí as minhas amigas que estão trabalhando, né? Eu sei o quanto não é fácil para elas. Eu voltei para a sala de aula porque eu sempre gostei muito de trabalhar com as crianças e também porque a gente cansa muito, viu, Hilário? Nossa, eu fiquei 8 anos na direção, foi uma oportunidade, né, me dada pelo Fernando. Eu trabalhei com muito amor, com muito carinho, trabalhei na coordenação também, outra administração, né? E tudo serve para a gente ir aprendendo, né, e fortalecendo a gente para continuar, né? E aos professores que estão começando hoje ou sonham em ser professor, professora, qual seria a mensagem, Hilda? A mensagem é essa: dedicação, empenho, amor, não desanimar nunca. Nunca desanimem, não desanimem, professores que estão iniciando. Se vocês gostam e têm vontade de que seus alunos vençam, então vocês se fortaleçam, se dediquem, porque vale muito a pena. Por exemplo, você tem um casal de filhos, né? Isso. Aí numa sala de aula você tem 30 filhos, 35 filhos, porque os pais entregam o aluno para a escola e a responsabilidade passa a ser que, além de professor e professora, é também a mãe e o pai ao mesmo tempo. Com certeza, né? Porque a criança do outro, né? Os filhos dos outros, a gente tem que ter muito mais preocupação. Se cai, se bate, e eles caem, eles se trombam, eles se machucam. Acontece, como acontece na casa da gente. Mas quando acontece na mão da gente e são os filhos dos outros, meu Deus, que responsabilidade. Não é fácil. Pessoal, acompanhando Roda de Amigos neste domingo, Semana dos Professores, e nós estamos tendo esse privilégio de conversar com essa pessoa. Eu falo privilégio
porque a gente gostaria de conversar com todos os professores. Como não é possível a gente fazer esse programa com todos eles, são, graças a Deus, inúmeros professores que temos, nós estamos com a Hilda, que gentilmente cedeu o espaço do seu precioso tempo. Hilda, como que é dividir esse tempo? Cheguei nessa palavra aqui agora. Mãe de 2 filhos, esposa, dona do lar, professora, como consegue dividir esse tempo e atender todo mundo? Olha, inclusive até nós hoje. O tempo hoje em dia, eu falo que ele é inimigo nosso, porque parece que a gente não tem tempo mais para nada, né? Mas a gente vai administrando, né? Depois que eu ressuscitei do Covid, eu falei que eu ia levar uma vida um pouco mais calma. Porque antes, né, de ter acontecido, eu corria muito, muito mesmo. Eu queria dar conta de tudo. Eu ainda estou assim porque a profissão de professor exige que a gente corra muito, porque tem muitas coisas a fazer, né? Mas tem coisas que eu comecei a deixar um pouco mais, para poder ter tempo também para a família, para os amigos, para um momento de lazer. Essa nossa chacrinha, que era nosso sonho, meu e do Roberto, dos filhos, a gente conseguiu. Então a gente vem para cá, a gente desfruta dela, a gente se reúne com a família, porque a gente não sabe, Lário, quando é que Deus vai nos chamar. Com certeza. Então eu tive essa reflexão depois do Covid, né? Falei, não, a gente tem que se dedicar um pouquinho também para a família. Eu já estou com 51 anos, eu falo, então a gente tem que ir mudando, né, os hábitos da gente. Mas o tempo é curto, viu? Não é fácil. Não é fácil. Parece que o dia não tem mais 24 horas, né? Parece que tem menos, né? Bem menos. O relógio parece que corre mais. E se a gente não falar assim, ó, eu vou apagar a luz e eu vou dormir, a gente continua trabalhando, né? Porque tem o serviço doméstico, tem a família, tem tanta coisa, né? E a gente não para. Mas aí a gente fala, não, chega por hoje, vamos recomeçar amanhã. Sensacional, pessoas! Nosso Roda de Amigos de hoje com a Hilda, sentado nesse banco, no ponto de ônibus aqui dessa chácara abençoadíssima, maravilhosa. Nós vamos chamar os nossos apoiadores. Na sequência, nós temos mais assuntos para falar com a Hilda. Não vamos tomar muito tempo dela, porque o tempo dela é curtíssimo, assim como de muita gente que nos acompanha e nos assiste. E o Roda de Amigos vai assim, andando, levando entretenimento, curiosidades, informação também, até porque tudo que a Hilda vem nos dizendo aí ajuda no nosso dia a dia, né? Trazer reflexão, entendimento, amante da profissão, dedicação à profissão. E para você, professor ou professora que está nos assistindo, a nossa eterna gratidão por tudo que você fez, por tudo que você faz na vida dos nossos alunos. E eu rogo a Deus que você continue assim, firme e forte, formando o nosso cidadão, a nossa cidadã, formando pessoas. Assim que terminar o bloco do apoio cultural dos nossos patrocinadores, essas empresas e comércios maravilhosos que sempre andam com a gente, nós voltamos com mais coisas importantes com essa professora maravilhosa que hoje nos recebe. Roda de Amigos na sua casa. Oferecimento: Donatello Pizzaria, Casa Natan, Odonto Company, Lanchonete da Bete, DJD Mercado, Panificadora Campante, Supermercado Campante, Distribuidora Os Irmãos, Giroto Imóveis e Giroto Contabilidade, Dermativos Farmácia de Manipulação, Líder Supermercado, Autoescola Milênio, Mamoça Store, Decar Lava Rápido e Polimentos, Multicoisas, Conexão Animal Veterinária, Drogaria Bom Preço, Itapuã Móveis Eletro, Império Pet, Mercado Santo Antônio, Espaço Fadinha Festas e Eventos, Cardone Distribuidora, Delícias da Pan Hot Dog Prensado, JC Funilaria. De volta por aqui, Roda de Amigos na sua casa. Opa, hoje não é na sua casa, hoje é no seu ponto de ônibus. Estamos aqui nesse ponto maravilhoso, nesse banco gostoso. Hilda, estamos ao lado dessa pessoa fantástica. Qual foi a ideia desse banco aqui? É ideia sua, do Roberto? Isso é ideia da minha filha, da Ellen. A Ellen tem alguns dons também, graças a Deus, né? Além de ser professora de balé, ela também aprendeu a pintar.
né? Desde muito pequenininha, ela trabalhou com a Shirley ensinou ela, a Shirley Ferrarese, ensinou ela algumas técnicas da pintura, das tintas, e ela quem pintou esse banco aqui. Filha de professora, a professora é. Professora ela também é professora. Hilda, você falou uma história muito bonita, de dedicação, amor de 26 anos, você falou, né? 26, vou completar 26 anos, vai fazer agora de professora. Você teve um intervalo, né? Nesses últimos tempos aí, que você já citou aí, do Covid, né? Covid veio, levou muita gente, infelizmente, do nosso município. Foram muitas pessoas que partiram, muitos jovens, né? Pessoas que estavam aí na flor da carreira, da idade, e partiram. Você, além de ser essa professora que nós já conversamos, você também é um exemplo vivo do milagre acontecido aqui no nosso município. Você e temos mais algumas pessoas, mas você hoje representa elas. Vamos dizer assim, é um intervalinho, né? Que você pegou o Covid, se afastou das atividades e aí a situação foi agravando, foi complicando, foi assustando, foi preocupando, mas Deus estava ali. Com certeza, o tempo todo. Deus estava ali. Tanto é que no período em que eu estive entubada por 23 dias, a presença de Deus era constante, porque eu tinha muitos sonhos. E é muito interessante que todos esses sonhos que eu tive, todos eles tinham criança. Eu sonhei com pessoas que hoje já são adultas, mas elas eram crianças no meu sonho. O primeiro sonho que eu tive, quando eu estava entubada, que eu me recordo, eu até registrei por escrito para eu não esquecer, eu sonhei que a minha filha, Ellen, estava grávida de gêmeos. Não sei por que eu tive aquele sonho, né? Depois eu vim saber que um dos gêmeos tinha partido, né, daqui do nosso município, talvez tenha alguma relação ou não, mas todos os outros sonhos sempre tinha crianças no meu sonho. Então, inclusive, em um dos sonhos que eu lembro bem, eu estava escrevendo um livro porque diz que eu era quem tinha descoberto a cura para o Covid. E diz que eu estava dando autógrafo em livros e tinha uma fila de crianças chegando para poder receber o meu livro. E eu escrevia esses livros, né? E ali estava dizendo que tinha a cura para o Covid. É coisa muito interessante. E depois que eu voltei, que eu fiquei melhor, né? Eu tive uma experiência com um aluno, ex-aluno meu, Vitor. A irmã dele ia se casar e a mãe dele disse que ele estava muito triste. E eu escrevi um livro para ele, um livrinho de história, contando a história de uma joaninha que iria se casar. E eu mandei para ele, muito simples, escrevi ali, usando imagens da internet, para ele poder ler. Eu até tenho esse livrinho lá guardado no meu computador, porque eu me reportei aquele sonho que eu tive enquanto eu estava entubada. Eu falei, de repente era isso que eu tinha que fazer para essa criança, né? Hoje ele está um mocinho, uma graça. Ele foi meu aluno na educação infantil e acho que aquele livrinho serviu para ajudá-lo naquele momento em que ele achou que estaria perdendo a irmã dele, que iria casar, mas na verdade ele estava ganhando, né? Estava ganhando o cunhado, agora ela já tem um bebê, então eu escrevi esse livro. E as crianças acho que vão sempre fazer parte da minha vida, porque, né, escolhi essa profissão e mesmo estando praticamente entre a vida e a morte no Covid, as crianças estavam presentes no meu sonho. Quantos dias entubada, Hilda? 23. 23. 23. E o que você se recorda disso? Apenas de sonhos. Apenas de sonhos. Sonhos, isso. Depois eu fiquei 12 dias na UTI, né? Quando eu já estava na UTI, eu já tinha consciência de onde eu estava, porque aí a minha família já podia me visitar, né? Só que a gente fica muito ali dopado por causa de muita medicação. Sim, sim. Mas eu me lembro, né, deles indo visitar. Alguns, não todos. Eu dormia, acordava, tinha medo de dormir. Eu lembro que eu passava bastante tempo, às vezes até acordada. E quando eu conseguia dormir, que eu acordava, eu olhava para cima, eu via uma luz, que era a luz mesmo que estava ali, né, daquele local. Mas eu me recordo de alguns momentos em que eu tenho certeza que era a mão de Deus mesmo que estava ali. Porque houve um dia em que eu senti uma mão como se estivesse segurando mesmo os meus cabelos na UTI. E aquela mão passou e eu tentei me movimentar para ver e eu não vi ninguém. Não tinha nenhum enfermeiro, nenhuma enfermeira ali. Então Deus estava ali junto comigo, Jesus Cristo estava ali. E depois também no quarto, né? Eu fiquei mais 5 dias no quarto. Eu tive uma experiência com Nossa Senhora, porque eu a vi também, né? Eu sou católica, né? Acredito em Nossa Senhora Aparecida
E eu a vi no meu quarto, minha filha estava lá, sentada, minha filha não viu, mas eu a vi, né, na porta do meu quarto. E a partir daquele momento que eu a vi, eu falei, eu tenho certeza que eu vou sobreviver, porque ela está cuidando de mim. Nesse momento você não estava entubada, você já estava consciente. Eu já estava consciente, já tinha saído inclusive da UTI. Estava acordada. Isso, acordada. E viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida aí. Exatamente. Eu vi ali, na porta. Não posso dizer que era uma imagem, como a gente vê, né? Assim, as imagens. Mas eu vi uma luz, como que representando a imagem dela ali naquela porta daquele quarto. E isso não era sonho. Porque eu consigo definir bem o que era sonho. E aquilo ali era uma imagem como se ela quisesse dizer para mim, eu estou aqui, eu vou te proteger e você vai sobreviver, porque as crianças ainda precisam de você. Nossa, Hilário, eu não vi a hora de voltar a trabalhar, né? Depois eu voltei, quando eu comecei já a trabalhar online, já comecei a me sentir mais viva. E agora eu estou lá trabalhando presencialmente e é um prazer muito grande. Depois de toda essa fase que você passou, começou uma nova vida, uma nova etapa, exatamente. Uma nova oportunidade. Com certeza. Com certeza. E nova vida que vem por aí. Nova vida que vem por aí. Isso é um propósito de Deus para que você, que Deus tem muito ainda para você. Com certeza. E que as pessoas dependerão muito de você. Sim. Muitas crianças dependerão de você. E falando em pessoas, Hilário, eu quero até deixar aqui, né, nesse momento, né, nesse programa que muita gente assiste, toda a minha gratidão a todas as pessoas, porque não houve religião, não houve cor de pele, inclusive até países vizinhos, países, né, nossos, de outras pessoas que moram lá longe, estavam orando por mim. Então eu só tenho que agradecer a tantos amigos que eu construí durante essa vida minha, essa minha carreira. As crianças oraram por mim. Teve crianças que oraram de joelhos, que eu fiquei sabendo depois. Depois que eu cheguei, meus amigos foram até a minha casa, fizeram homenagem. Eu recebi tantos presentes, né? O padre Edson, ali na igreja pedindo, meu filho, meu esposo, as minhas irmãs, os meus cunhados, primos, primas. Todo mundo. Era uma corrente de oração muito forte. Então a corrente de oração chegou até Deus e eu consegui sobreviver. Então eu agradeço muito a todas essas pessoas que oraram pela minha vida e o milagre está aqui. E aquele momento que você chegou em Quintana, de volta do hospital, aquela carreata para te acolher, acho que te passou muita coisa boa pela cabeça, com né? Certeza, com certeza. Muita gratidão. Hoje eu já era grata. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito otimista com tudo, mesmo com as dificuldades. Já passei por muitas dificuldades, mas eu sempre tive muito otimismo. Depois do Covid, a gratidão minha é todo momento. Eu levanto, eu agradeço a Deus. Eu estou indo trabalhar, eu agradeço a Deus. Eu vou deitar, eu agradeço a Deus. Eu olho as pequenas coisas, eu vejo uma formiguinha andando, eu agradeço a Deus por eu poder estar vendo aquela formiguinha. Então é muita gratidão. Fortaleceu muita fé, muita com devoção, certeza. né? Já tinha, agora e aumentou é um pouco mais maior. ainda. Gente, para coroar esse momento aqui, né? A gente tem palavras faltam para agradecer a Hilda por tantos compromissos e ela tirar esses minutos para conversar com a gente, receber toda a nossa equipe e levar esse bate-papo para as pessoas que estão em casa, porque muitas pessoas estão passando por dificuldade nesse momento. Inúmeros problemas estão passando. E uma palavra dessa melhora muito a vida das pessoas. É o que eu sempre ouço por aí. As pessoas dizem, olha, aquele roda de amigos que você fez com tal pessoa me ajudou, eu aprendi, eu estava passando por um momento difícil e aquele programa me ajudou. Então tenho certeza que esse programa hoje sendo feito com a Hilda, né, que recebe com muito carinho, também está ajudando muita gente. A nossa equipe Roda de Amigos e os nossos apoiadores te dão uma lembrancinha. É simples, mas de coração, viu? Eu agradeço muito, nem precisava. Deixa eu perguntar, é perigoso quebrar? É, né? É perigoso quebrar. Se bater, quebra. É uma lembrancinha, então, do nosso programa para a Hilda, junto com os nossos apoiadores, nessa data tão importante. E dizer a você assim, Hilda, obrigado por tudo que você fez pelo nosso município, por tudo que você fez pelas crianças da nossa cidade. Eu tenho certeza que seu coração acelera quando você vê, como você já disse, enfermeiras, pessoas que estão aí em altos cargos que passaram pela sua mão. Tenho certeza que seu coração pulsa. Então, obrigado por tudo.
Eu que tenho que agradecer. E você vê como que é interessante, né? Muitas dessas crianças que passaram por mim, que hoje são profissionais, ajudaram na minha recuperação. Os fisioterapeutas, né? As enfermeiras, as psicólogas, são tantas profissões que, né, eles eram tão pequenininhos quando estavam ali comigo, com 5, 6 aninhos, e ajudaram para que eu continuasse viva. Então, foi um curativo que foi colocado, né? Foi uma orientação que foi dada, foi um movimento do braço, da perna, porque eu não mexia quase nada, e aqui estou, graças a Deus. Então, é só gratidão mesmo, por tudo e para com todos. Eu não tenho dúvida de que Quintana inteira, a região, né, até outros países, como já dito aqui, entraram na mesma sintonia, em oração. Porque tem muitas situações na vida da gente que a gente consegue solucionar com medicamento, até com a questão financeira, mas tem coisas que fogem das mãos humanas. E aí é só Deus. É o momento em que a gente dobra nossos joelhos no chão, pede a intercessão de Nossa Senhora e a gente é atendido. Assim como estamos aqui hoje, fomos atendidos com todas as orações e a Hilda está aqui nessa caminhada bonita, firme e forte. A gente fica extremamente feliz. Hilda, suas considerações, pode ficar à vontade. Se quiser mandar um recado para alguém, fica à vontade. Muita gente está te assistindo. Aproveite, o momento é seu. Eu quero só agradecer mesmo, é a palavra que eu carrego comigo no meu coração. Gratidão, gratidão a Deus, gratidão à minha família, gratidão a todos os meus amigos, todos, inclusive os não amigos, porque tem pessoas que eu nem conheço e que acabaram orando por mim, porque conheciam o meu filho ou conhecia alguém próximo de mim. Então eu só tenho gratidão. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe todas as nossas crianças, que Deus abençoe todos os professores, porque essa profissão, gente, é linda, é maravilhosa, exige muita dedicação, mas vale muito a pena. Sejam muito felizes nessa profissão que vocês escolheram de educadores. Obrigado a todos, Deus abençoe. Maravilha, gente. Obrigado, Hilda, mais uma vez aí. Que Deus abençoe sempre. A você que está na sua casa, na sua empresa, no seu comércio, você que assiste a gente no seu celular. Tem gente que assiste até na TV, que é chique, né? Projeta o celular e assiste pela TV com a família toda. Aqui em Quintana acontece isso. Que maravilha. Que Deus abençoe você, te proteja, muita saúde, muita paz, prosperidade. Para você que está iniciando a carreira de professor ou professora, muito sucesso. Leve essas palavras da Hilda para a sua vida. E você que já exerce, que já é professor, professora, o nosso carinho, a nossa admiração e nossos votos, que você tenha muito sucesso. E conte sempre com a gente no que a gente puder ajudá-lo. Eu sei que a gente não consegue, porque os professor é professor, né? Mas a gente está sempre a postos aqui no que for preciso. Deus abençoe todos os nossos professores do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil e do nosso mundo. Professor, a profissão mãe das demais profissões. Um grande abraço para você, aos nossos apoiadores, gratidão e até qualquer hora.